Boa tarde a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Sobre a ata, informo os senhores parlamentares que foram distribuídas cópias das atas das 3ª, 4ª e 5ª reuniões ordinárias, realizadas dias 13, 20 e 27 de março de 2013. Sendo assim, indago ao plenário se há necessidade da leitura das atas. Peço dispensa, senhor presidente. Peço dispensa. A dispensa da ata. Está em discussão as atas, não havendo quem queira discuti-las, coloque em votação Os deputados que aprovam as atas permaneçam como se acha. Aprovada as atas. Passamos agora à ordem do dia, que foi convocada para a deliberação dos requerimentos e a eleição dos segundos e terceiros vice-presidentes. Dado a hora avançada da ordem do dia, eu proponho nós votarmos aqui os requerimentos primeiro e deixarmos para o final a eleição. Há concordância? Com todos os... Há um deputado com a palavra. Senhor presidente, não é possível votar em bloco, não? Os requerimentos? Se os nobres parlamentares aqui assim o acharem, o colegiado... Já adianta o trabalho, como há direto para a eleição. Senhor presidente, como há consenso, não tem nenhuma contrapartida, não tem problema nenhum. Bom, nós podemos fazer a votação bem rápido. Peço para destacar, presidente, o item 5. Item número 5. Item número 5 foi pedido inversão de pauta, é isso? Não, destaque. Se formos votar em bloco, apenas o destaque. Não vai ser a votação em bloco, nós vamos votar requerimento a requerimento. Vamos então votar requerimento a requerimento. Requerimento número 10/3 do senhor João Campos, que requer a aprovação da moção de repúdio ao comportamento homofóbico do presidente Nicolás Maduro da Venezuela em discurso de campanha contra o candidato de oposição Henrique Capriles. Com a palavra, o nobre deputado João Campos, para defender o seu requerimento. Senhor presidente, caros colegas, como é já consolidado no conceito da sociedade, direitos humanos não se restringem a um espaço geográfico nem a tempo. Direitos humanos é um conceito universal que rompe qualquer fronteira, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista temporal. Esta comissão certamente tem essa compreensão, inclusive Vossa Excelência. E o chavista Maduro, candidato a presidente da República da Venezuela, comportamento de flagrante violação aos direitos humanos na campanha, de profundo preconceito ao candidato adversário, Capriles, a ponto de o chamar de bicha e de outros adjetivos dessa natureza. Portanto, uma flagrante violação aos direitos humanos. Penso que essa comissão tem o dever, dado o grau de compromisso que nós temos, todos nós, com a defesa dos direitos humanos em qualquer lugar do mundo, de nos manifestarmos repudiando esse comportamento preconceituoso, discriminatório, que indica, portanto, que esse cidadão sequer estaria preparado para dirigir uma nação tão importante como aquela. Por isso mesmo, eu desejo ter o apoiamento dos meus pares. Muito obrigado. Para discutir, em votação, os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Parabéns, deputado João Campos. Requerimento número 2, 11/3, do senhor Colbeto Martins e do senhor Takayama, que solicita pedido de investigação para apurar o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, que exige a comprovação de virgindade. Na ausência dos dois propositores, era preciso que alguém pudesse Senhor defender. Presidente, eu gostaria de subscrever esse requerimento. Esse requerimento? Pronto, perfeito. E defender que é lamentável, senhor presidente, é lamentável um comandante, uma tropa como a polícia, requerer essa situação para que uma pessoa possa ingressar na Polícia Civil ou Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro, quer que seja. Um absurdo como esse. Então, lógico que essa comissão, nós temos que tomar as devidas providências, notificar o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, para que esse cidadão, no mínimo, quem está exigindo essa tal de comprovação de virgindade, seja afastado definitivamente dos cargos da polícia, porque isso não é norma da polícia, não é norma nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar e muito menos da Força de Segurança Pública do nosso Brasil, esse tipo de comportamento, porque nós da polícia não adotamos esse tipo de comportamento.
Parabéns ao nobre deputado Otoniel, que falou com muita propriedade sobre isso. Então, o senhor subscrevendo esse requerimento, podemos colocar em votação para debater o nobre deputado que eu conhecia. Me dê aqui a foto, por favor. Deputado doutor João, né? Doutor Carlos Alberto, desculpe, doutor Carlos Alberto. Eu queria subscrever as palavras, fazer minhas as palavras do deputado Otoniel. Perfeito, está anotado. Mais algum deputado? Deputado do Estado do Maranhão. Senhor presidente, a gente fica até surpreso Lorival Mendes. Com essas situações, que não se pode admitir, permitir que o Estado brasileiro fique silencioso diante de uma arbitrariedade, uma afronta aos direitos do cidadão, da pessoa humana, da mulher, né, nesse porte. Então aí eu quero externar minha solidariedade com o deputado Takayama e com o deputado Otoniel, que foi muito feliz nas propriedades das colocações da forma como ela fora colocada. Anotado. Deputado... Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu sei que vai haver eleição, né, para a segunda vice-presidência, né, e eu sou indicada pelo PSC para ser segunda vice-presidente dessa sessão. Mas eu vou pedir aos meus pares que tenham entendimento que eu sou relatora da CPI da exploração infanto-juvenil. E vai começar agora a audiência que nós vamos escutar, né, os empreendedores, né, sobre o impacto das grandes obras. Então eu queria pedir isso para que eu possa me ausentar. Pode se ausentar na hora da votação, se a senhora puder só vir rapidinho e votar. Tá. Anotado. Obrigada. Pois é, o deputado Antônio Lúcia, primeira vice-presidente. Senhor presidente, só um minutinho, só para concordar. Sim. Eu acho que há concordância em relação ao pedido da deputada Lídia Sá, mas desde que ela peça voto, né? É verdade. Perfeito. Presidente, quero pedir licença também, porque eu vou acompanhar a deputada, que eu vou presidir a sessão lá. A nossa primeira vice-presidente aqui também preside lá. É presidência demais para uma mulher só, né? Em votação, o requerimento número 11 do 13, os que estão de acordo pela aprovação desse lindo requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 14/3 do senhor Henrique Afonso, que requer a realização de audiência pública para tratar da política da saúde indígena. Com a palavra o nobre deputado Henrique Afonso. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também os deputados e deputadas dessa comissão. Nós estamos no mês de abril, sabemos a importância que esse mês tem para essa temática da questão indígena do nosso país. Eu queria que lesse o primeiro parágrafo da justificativa que eu fiz pedindo esse requerimento, que diz o seguinte: as comunidades indígenas de todo o país vivem situação crítica pelo descaso e abandono no atendimento à saúde dessas populações. São frequentes as mortes causadas por doenças plenamente tratáveis nas cidades brasileiras, bem como é geral a alta taxa de mortalidade infantil nesses grupos populacionais. Os problemas de saúde são diversos e surgem em aldeias de norte a sul do nosso país. Para concluir, senhor presidente, eu recebi uma sugestão de uma etnia para que a gente pudesse debruçar prioritariamente nesse mês de abril um debate mais amplo sobre as questões indígenas, que teria como tema os direitos indígenas e violência contra indígenas e quilombola, onde ele detalha os principais pontos, tanto das questões dos direitos e a questão da violência. E aqui eu estou falando da questão da saúde. Eu sei que esse debate ele pode se enquadrar dentro desse seminário. Se a gente tivesse recebido antes, com certeza absoluta, entraríamos com um pedido, uma solicitação, mas se houver entendimento, na próxima semana, a gente fazer um requerimento para que essa audiência a gente possa realmente tratar dos direitos fundamentais dos povos indígenas no Brasil. Muito obrigado. Bem disse o deputado Henrique Afonso, mês de abril é o mês do índio, e a notícia que chegou até mim é que nos últimos 4 anos, a Comissão de Direitos Humanos dessa casa não parou para dar nenhum tipo de ouvido aos índios, e os índios me procuraram a presidência, não, o deputado Bolsonaro, e pediram para que pudessem ser ouvidos aqui nessa comissão. É de bom tamanho, Vossa Excelência está de parabéns pelo requerimento, e eu quero subscrever esse requerimento. Mais algum deputado que gostaria de discutir? Deputado Roberto Lucena. Senhor presidente, quero cumprimentar
o nobre deputado Henrique Afonso pela propositura e quero, na medida que o cumprimento, pedir ao deputado Henrique Afonso para me permitir também subscrever esse requerimento, dado o reconhecimento que tenho da importância desse tema e do momento que nós estamos vivendo aqui, senhor presidente, diante desse assunto. Perfeito, deputado. Deputado Costa Ferreira, na sequência. Senhor presidente, senhores deputados, eu acredito que o requerimento do deputado, ele é pertinente e nós precisamos tomar uma iniciativa urgente em favor dos índios, porque, afinal de contas, eles são tutelados pela FUNAI e não pode estar nesse descaso nem nesse abandono. Nós estamos aqui de acordo, solidário com os índios, assim também como esse grande debate que ele está propondo em um requerimento aí, e nós estamos subscrevendo e achamos que essa comissão ela tem que exercer o seu verdadeiro papel de lutar pela proteção das minorias e por todos aqueles que carecem do apoio desta comissão. Falou com propriedade o nobre e experiente deputado Costa Ferreira. Com a palavra, doutor Carlos Alberto. Deputado doutor Carlos Senhor Alberto. presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu observo aqui que o requerimento 14, 17 e 21 tratam da defesa dos interesses, das necessidades dos índios no nosso país. Na verdade, nós somos invasores, porque eles eram preteritamente eram os donos da nossa terra brasileira e nós ocupamos depois. Então, nesse sentido, eu, concordando plenamente com o deputado Henrique Afonso, acho que nós deveríamos, em razão desses 3 requerimentos, violência contra a mulher indígena, e ainda agora fui procurado por um índio aqui, sobre a ação da Polícia Federal em Munduruku, eu acho que nós deveríamos, como disse o nosso deputado Henrique Afonso, tratar dessa questão do índio de uma maneira generalizada, não só na área de saúde, mas em todas as outras áreas em que hajam carências, necessidades e anseios dos índios brasileiros. Obrigado. Eu gostaria de saber se algum deputado gostaria de propor, para que possamos acelerar, a votação desses 3 projetos, que os 3 visam o mesmo assunto, ou quase o mesmo assunto, sobre os índios, a saúde da mulher indígena, do homem. Algum deputado propõe? Aceita essa proposta? Seria o requerimento 14 e 13, o requerimento 17 e 13 e o requerimento do nobre deputado Pastor Eurico, que requer a solicitação de informações do governo do estado de São Paulo. É o 21/13. Pastor Eurico, que requer a realização de audiência pública para debater a ação da Polícia Federal na área indígena Munduruku. Senhor presidente, versam sobre o mesmo objeto? Versam sobre o mesmo objeto. Os mesmos objetos. Então, o item a votação. Senhor presidente. Deputado Marcos Rogério. Senhor presidente. Sim, deputado. Eu queria subscrever também. Os 3? Os 3. Perfeito, deputado Já Anderson que trata Ferreira. do mesmo assunto, eu subscrevo os 3. Deputado Peço Roberto também Lucena. para subscrever, presidente. Deputado Roberto Lucena. Lorival Mendes. Lorival Mendes também para subscrever. Deputado Toniel Lima pede para subscrever. O Toniel Lima, acho que quase que por unanimidade, né? Apenas o seguinte, eu quero também subscrever, mas deixando claro que nós estamos votando em bloco os 3 requerimentos, mas as ações serão individualizadas. Com 2 certeza. audiências públicas e o pedido Serão de informação. 3 audiências públicas separadas. 2 audiências públicas e um pedido de informação. Exatamente. E Muito tudo obrigado. isso no mês de abril, para que seja contemplado os índios no mês deles. Senhor presidente, Deputado Pastor Eurico. Apesar de concordar a junção da votação, é válido também observar que esse nosso requerimento, ele não visa só um lado, visa os 2 lados. Até porque a Polícia Federal se defende, como também os índios se defendem. Agora, lamentavelmente, o que aconteceu, nós temos imagens aí terríveis de índios que foram espancados, houve questão de mortes, e está para haver uma ação militar na área, onde essa tribo, a Munduruku, ela habita no Mato Grosso. Isso aí é algo que preocupa, porque pode haver uma reação dos próprios índios e, quem sabe, corremos o risco de ter uma chacina. Então, acho que é importante ouvirmos aqui a Polícia Federal, certo? Eles mostraram o que aconteceu na ação anterior e falar da nossa preocupação, porque aqui se trata de proteger seres humanos. Os índios merecem todo o nosso respeito e consideração,
e entendemos que, em dados momentos, parece que eles não são considerados como pessoas. Isso tem acontecido, casos diversificados no Brasil, e essa comissão é uma comissão que trata dos direitos humanos e precisamos pensar nisso aí. Então, existem aí muitas reportagens que mostraram o absurdo que aconteceu lá. Eu reitero, não estamos aqui acusando a Polícia Federal, mas exigindo esclarecimentos, porque os absurdos não podem acontecer nesse país, as pessoas precisam ser preservadas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Carlos Alberto. Se realmente há, como diz o pastor Eurico, a iminente, uma ação policial lá e um confronto, eu queria propor que esta comissão oficiasse ao ministro da Justiça para tomar providências preventivas para que não haja cuidado com essa ação policial. Faremos isso e na audiência pública vamos ouvir, inclusive, a Polícia Federal, essa comissão. Viu, senhor presidente, inclusive, que também o presidente da FUNAI fosse convocado para dar esclarecimento. Com certeza. Eu acredito que no requerimento do novo deputado Eurico tenha todas essas pessoas já indicadas. Queremos aproveitar e pensar a vossa solicitação, chamar também o representante da FUNAI, é importante para essa audiência. Então, queremos também acatar como proposta o novo deputado, para que eles possam estar presentes aqui nessa audiência. Nosso secretário já anotou aqui. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que forem a favor desses requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 18/13 do senhor Roberto de Lucena, que requer a criação de um grupo de trabalho no âmbito da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, constituído por parlamentares e representantes da sociedade civil, com o objetivo de consolidar diagnósticos, estudos sobre a grave situação da contaminação por chumbo em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Com a palavra, o nobre deputado Roberto de Lucena. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Antes mesmo de falar sobre o requerimento em si, eu quero apenas fazer um breve registro. Ontem foi aprovado no plenário desta casa uma legislação onde instrumentos de combate à tortura foram discutidos, foram aprovados e seguiram então para o Senado. Eu quero aqui, dada a importância desse tema para esta comissão, fazer esse registro, cumprimentar o Ministério de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, pelo empenho, pelo esforço que fez para a par com esta comissão, para promover essa discussão, promover o debate, até tê-lo amadurecido, de forma que ontem nós tivemos esta vitória no plenário da Câmara dos Deputados. E sobre o requerimento em si, nós tivemos na semana próxima passada audiência pública no âmbito dessa comissão, proposta e presidida por esse parlamentar, para discutir os efeitos da contaminação por chumbo na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, cidade do recôncavo baiano, berço de brasileiros ilustres, a exemplo de Caetano Veloso e outros personagens importantes em toda a história do Brasil. E lá, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a exploração por mais de 3 décadas do chumbo pela Companhia Brasileira de Chumbo e a irresponsabilidade com que essa companhia tratou, essa empresa tratou os seus trabalhadores que foram contaminados por chumbo. E após o encerramento das suas atividades, a inconsequência, a irresponsabilidade com que lidou, inclusive com o passivo ambiental, com os dejetos que foram abandonados a céu aberto, promoveram não somente contaminação nos trabalhadores da própria companhia, como também naqueles moradores das imediações, provocando, dentre outras graves enfermidades, a doença de saturnismo. Verificamos, senhor presidente, na audiência, ouvimos depoimentos emocionantes, dramáticos. Pudemos assistir um documentário que, no mínimo, é chocante sobre os fatos que envolveram e têm sido decorrentes e consequentes dessa contaminação.
E por isso alguns encaminhamentos foram propostos pelos parlamentares presentes nessa audiência pública. Por isso, nós estamos hoje propondo, e eu peço aqui o apoio dos nossos pares, dos nobres colegas, para aprovarmos este requerimento, onde estamos propondo a criação, a constituição de um grupo de trabalho, no âmbito dessa comissão, constituído por parlamentares e representantes da sociedade civil, com esse objetivo de consolidar diagnósticos e estudos sobre essa situação que envolve Santo Amaro da Purificação, acompanhar os encaminhamentos que já têm sido dados pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência, que estão já atuando nesse caso, e dar à cidade de Santo Amaro de Purificação, ao seu povo, as respostas que são necessárias, e o poder público, senhor presidente, o Estado, a União, que de certa forma foi negligente, não protegendo esses cidadãos e esses trabalhadores, possa agora se levantar em defesa dos mesmos. E entendendo, inclusive, que o que nós vimos acontecer em Santo Amaro da Purificação poderia ter acontecido em São Paulo, meu estado, poderia ter acontecido no Acre, poderia ter acontecido no Maranhão, poderia ter acontecido no Goiás, em qualquer lugar do Brasil. Nós estamos diante não apenas do fato em si, da degradação da natureza, contaminação por chumbo, as suas consequências, mas de um grave problema de direitos humanos, que é, na verdade, um caso para ser tratado, inclusive internacionalmente, senhor presidente, levando-se em consideração que a empresa que explorou o chumbo nessa cidade, Santo Amaro da Purificação, é uma subsidiária francesa. Por isso eu apresento aqui este requerimento, peço o apoio dos nobres pares para que nós aprovemos e imediatamente, de acordo com a condução dada nessa comissão, nós possamos efetivamente desenvolver um grande trabalho dentro desse grupo e trazer à comissão os resultados, os relatórios e propomos encaminhamentos que se façam necessários. Parabéns, nobre deputado Roberto Luceno, e eu proponho aqui que, uma vez aceito esse requerimento, aprovado, que Vossa Excelência seja o presidente desse grupo de trabalho, possa presidir. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir? Senhor presidente. Com a palavra, deputado Eurico. Na sequência, deputado Senhor presidente, Lorival. só uma consulta à Secretaria de Questão Regimental. O requerimento do nobre deputado se coaduna com o requerimento, o 20/13, que estamos com ele em pauta, que tem a ver com o assunto que foi tratado aqui na audiência anterior. Eu não sei se poderíamos votar juntos, eu falar sobre votar juntos, se a questão regimental se permite. Eu vou ler aqui o requerimento. Requerimento 20/13 do senhor pastor Eurico, que requer a solicitação de informações do governo do estado de São Paulo sobre a instalação da empresa francesa Penarroya Oxide S.A. Esta empresa trata do mesmo assunto, é do mesmo grupo? Exatamente, porque na audiência passada... É a mesma empresa. Na audiência passada aqui, houveram denúncias de que essa empresa atuou na Bahia e está em São Paulo. Então, se houve contaminações, houve contaminações na Bahia, com certeza em São Paulo a situação está também a situação de risco. Então, por isso nós estamos pedindo ao governo de São Paulo que manifeste essa comissão expediente falando sobre a situação desta empresa lá em São Paulo, que é exatamente a Penarroya Oxide S.A. Perfeito. Deputado Roberto? Presidente, e há informações também, deputado Lorival, que essa mesma companhia também está desenvolvendo operações no norte do país. No norte do país. Então a situação é muito grave. Quero cumprimentar o nosso deputado, nobre deputado Eurico, pastor Eurico, também pela iniciativa do seu requerimento. É uma situação gravíssima e que merece um olhar muito cuidadoso por parte dessa comissão. Perfeito. Com a palavra, o nobre deputado Lorival Mendes. Senhor presidente, eu quero parabenizar o nobre deputado Roberto Luceno pela feliz oportunidade que nos dá para discutirmos um assunto relevantíssimo para o nosso país. Eu quero subscrever o requerimento de Vossa Excelência. Uma honra, uma honra.
pedir que a gente transformasse esse grupo de trabalho numa subcomissão específica para a verificação in loco e através de estudos dessa situação, porque nós temos diversas óticas, deputado Roberto Lucena, a ser detectado no requerimento de Vossa Excelência. E é por isso que eu parabenizo a inteligência e a capacidade de Vossa Excelência. Porque, além dos impactos ambientais, além dos prejuízos à saúde humana, nós temos os gargalos da mineração brasileira, das riquezas do nosso subsolo, que estão sendo exploradas. Todos nós sabemos que o nosso minério ele é uma fonte esgotável, não se renova, e o Brasil precisa controlar com maior cuidado, com maior eficiência, essas riquezas do nosso subsolo, de forma tal que esse assunto, eu queria sugerir a Vossa Excelência, deputado Roberto Lucena, que fosse criada uma subcomissão para defender o nosso povo, o cidadão brasileiro, o índio, o negro, o pobre, que está lá na ponta e que sofre as consequências dos desmantelos, das ambições das multinacionais, que parece que não tem limite neste país. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência me colocar à inteira disposição de Vossa Excelência. Eu consulto o novo deputado Roberto Lucena sobre o pensamento em transformar em subcomissão. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação em relação a isso. Primeiro eu quero... Só para completar, deputado, eu acho que inclusive nós poderíamos, no requerimento de Vossa Excelência, um pedido de informação para o DNPM lá da Bahia. Uma para o São Paulo para saber o que eles têm de dar positivo, porque são os órgãos que concedem as concessões de lavra para exploração do nosso minério brasileiro. Senhor presidente, eu tenho... de meio ambiente também. Claro, eu tenho uma preocupação em relação a essa proposta. Primeiro eu quero dizer, em relação à proposta que foi feita, as considerações pelo deputado Lorival Mendes, que elas foram muito pertinentes. O deputado Lorival Mendes é um homem comprometido com esta causa, fez ponderações muito importantes, muito relevantes. Eu gostaria, se me permite o nobre deputado, fazer a seguinte proposta, presidente. Nós aprovamos esse requerimento como está, fazendo a criação do grupo de trabalho que vai especificamente discutir a questão da contaminação de chumbo de Santo Amaro da Purificação. Mas eu me proponho a me sentar com o deputado Lorival, com a assessoria da comissão, e nós estudarmos o que ele acabou de levantar, que é mais profundo ainda, e é um debate um pouco mais amplo, e com ele, inclusive, apresentar conjuntamente um requerimento, propondo que este plenário avalie, e se entender que assim deve ser, aprove a constituição de uma subcomissão. Mas eu gostaria, eu entendo que seja prudente nós avaliarmos um pouquinho mais profundamente, quem sabe na próxima semana, apresentarmos essa proposta da subcomissão. Hoje, a minha sugestão, o meu entendimento é que nós deveríamos manter o requerimento como está, um grupo de trabalho apenas para esse caso. Todo o meu apoio. Perfeito. Perfeito, então. Deputado Costa Ferreira. Eu acho que o senhor deveria acrescentar no seu requerimento que para essas mineradoras elas estarem explorando, elas têm que ter licença da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então, para saber também como é que foi a licença e etc. tudo, que facilita mais o trabalho ainda, né? Perfeito. Não havendo mais quem queira discutir, em votação os dois requerimentos. O requerimento número 18/3 do nobre deputado Roberto Lucena e o requerimento número 20/3 do senhor pastor Eurico. Em votação, deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado os dois requerimentos. Eu quero convidar à mesa agora o nobre deputado Henrique Afonso, por ser o parlamentar membro dessa comissão com o maior número de mandatos, para que possa assumir a presidência para a votação do requerimento número 19/13, que é... Isso.
enquanto o nobre deputado se aproxima, eu queria fazer uma proposta ao plenário. Eu queria propor ao plenário da comissão que as próximas reuniões sejam realizadas nos moldes dessa que está sendo realizada agora, aberta, porém restrita, permitida a entrada dos deputados, os servidores e os profissionais de imprensa, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos mostrar ao Brasil a cara da Comissão de Direitos Humanos, e nós temos provado aqui sempre as duras provas, mas mostrando um trabalho de fato à sociedade brasileira. Eu queria levar essa proposta ao plenário. Pastor Eurico. Senhor presidente, eu considero importante, embora sabemos que o que está acontecendo hoje no Brasil, uma forma desrespeituosa, uma retaliação ao comando desta comissão. Entendemos que a situação ela precisa ser vista de uma forma mais séria. Direitos humanos é algo que nós temos que lutar. E é uma propositura de Vossa Excelência, e acredito que todos os membros desta comissão têm o interesse de fazer essa comissão andar em todos os segmentos e aspectos da sociedade. Então nós precisamos trabalhar. Chega de pessoas que vêm para cá sem haver interesse nenhum de ver essa comissão andar. O grande problema é que nós somos retaliados. Eu digo retaliados porque defendemos a permanência de Vossa Excelência. Se eu dei meu voto para que Vossa Excelência estivesse à frente dessa comissão, então eu estou do seu lado para o que deve e é. Só que há um detalhe. Lamentavelmente, eu sou a favor que as pessoas estejam presentes, a sociedade esteja presente, mas esteja presente para participar e até dar suas opiniões. Mas para fazer o que está sendo feito aqui, os absurdos que já vemos aqui, com incentivos até de companheiros parlamentares. Isso é que não pode acontecer. Isso é um desrespeito à verdadeira democracia. Isso é uma falta de respeito a um outro cidadão. Afinal de contas, a imprensa está podendo mostrar de forma indireta o que é intolerância, porque diretamente não são todos, mas parte da imprensa ela é tendenciosa. E trata de incentivar as pessoas para fazer esses movimentos em todo o Brasil, movimentos aqui na casa, estamos tendo dificuldades. Por incrível que pareça, a audiência passada, que aqui tivemos de suma importância, essa foi propositura do nobre deputado Roberto de Lucena. Um assunto de alta relevância, uma necessidade urgente, que precisamos rever a situação das pessoas que estão aí contaminadas pelo chumbo. Vimos depoimentos aqui importantíssimos. Pasmem os senhores, se alguém viu, eu não vi. Porque eu procurei saber, pedi para a minha assessoria, ver todos os órgãos de imprensa, quem foi que divulgou a íntegra dessa reunião. Não houve divulgação, senhor presidente. Lamentavelmente, o que houve, eu quero pontuar aqui, é que Vossa Excelência, como presidente, fez uma declaração aqui em plenário que ninguém viu essa declaração, da forma que foi dita, que o senhor estava felicíssimo por ter mandado prender o manifestante que estava com cartaz de repúdio à sua pessoa. Primeiro, não tinha cartaz. Segundo, a pessoa se pronunciou aqui com expressões que todos puderam ver. E as suas colocações foi, e eu quero deixar bem claro aqui, para que todo o Brasil possa saber. Vossa Excelência disse, eu me sinto feliz, estou realizado com essa audiência de hoje. Parabenizou o requerente, deputado Roberto Lucena, e falou do tema que é de suma importância e ainda disse que há 2 anos que se tenta pautuar aqui esse assunto e não se tinha espaço. E Vossa Excelência, estou feliz porque hoje conseguimos realizar esta audiência. Então veja, parte da imprensa tira a expressão conseguimos realizar a audiência e faz uma declaração diferenciada, uma forma de deturpar e desrespeitar a pessoa de Vossa Excelência como cidadão e presidente desta casa. Eu acredito que a sua propositura é de suma importância, que nós possamos ter o respeito dessa comissão, porque se esse movimento estivesse acontecendo nas comissões, quais seriam as atitudes que estariam sendo tomadas nessa casa? O regimento da cobertura para prosseguir, o regimento da cobertura para tomar atitudes até de tirar de plenários o que estão badernando. E nós sabemos disso. Lamentavelmente, nós estamos sendo vitimados aqui por um outro movimento antidemocrático, mas que possamos seguir com os trabalhos dessa comissão e a sociedade brasileira vai poder ver
o trabalho desta comissão com seriedade e competência. Isso faz parte do trabalho de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Pontuando o que o nobre deputado disse, só para conhecimento da imprensa e de todos os que aqui estão, o nobre, excelente brasileiro, né, que é Caetano Veloso, ele fez uma nota no Jornal da Bahia, porque ele ficou sabendo da audiência pública, e a audiência falava da cidade dele. E ele pontuou no jornal dizendo que, mesmo não sendo conivente com essa presidência, se a comissão se debruçar em cima do assunto da cidade dele e fizermos alguma coisa, ele vai ser o primeiro a aplaudir de pé. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ter liberdade para trabalhar, como nós estamos fazendo aqui de maneira ordeira. Muito obrigado. Deputado Roberto Lucena. Senhor presidente, quanto à proposta que Vossa Excelência acaba de colocar para o plenário, eu tenho a dizer o seguinte. Eu tenho um lamento profundo de que as portas dessa comissão não possam estar simplesmente abertas para que as vozes da sociedade aqui estejam e se façam ouvir e que sejam atores, juntamente conosco, com os membros dessa comissão, dos trabalhos que aqui nós desenvolvemos. Eu tenho um profundo lamento, porque a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, sobretudo, deveria ser a comissão que faz parte desta casa mais aberta, de mais fácil e franco acesso para toda a sociedade civil organizada. No entanto, presidente, fazendo essa ponderação e essas considerações, dizendo a Vossa Excelência do meu lamento de que nós não possamos ter essas portas abertas, quero dizer que entendo que um dispositivo deve ser utilizado, um instrumento, para que seja assegurada à comissão a condição de funcionamento, porque nós temos trabalho para fazer, o nosso trabalho não é pequeno, não é pouco,